Se a minha convidada de hoje fosse um inseto, teria de ser um daqueles bem irrequietos, dada a velocidade com que consegue fazer locuções complicadas. E todas as outras monstruosidades visionárias que concretiza com distinção e sem parar. Temos connosco a Susana Farrajota, que representa, canta e dirige dobragens na Bug in Media. Olá Susana, bem-vindo ao Visionary Monsters. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigada, eu. Começaste em meados de 2000, na Academia de Santa Mar, e 3 anos depois fundavas a tua própria companhia. Exatamente. O Pequeno Palco de Lisboa. Exatamente. Comecei, de facto, em 2000, no ano 2000, a fazer teatro com uma companhia que era o Sete Marés. Fazíamos maioritariamente teatro para escolas. Eram, na altura, 3 a 4 espetáculos por dia. Era, assim, uma coisa forte. Mas foi uma grande escola, porque foi a primeira companhia em que trabalhei profissionalmente e realmente deu-me muitas ferramentas para mim, como atriz, claro, e como pessoa em palco. Portanto, ganhei muita noção do que é estar em palco, em espetáculo, logo desde muito miúda, e foi uma grande escola. Depois, passados 3 anos, de facto, conheci o Rui Luís Brás, e com ele, com o Pedro Bargado e com a Manuela Amaral e o João Ferrador, na altura, fizemos então esta companhia de teatro, o Pequeno Palco, que tinha e tem, embora estejamos parados aqui há um tempo, desde que fomos pais, a componente de companhia-escola. Portanto, formámos muitas pessoas que hoje em dia são atores conhecidos, novelas, em teatro, e foi um grande prazer trabalhar com eles e espero retomar rapidamente quando os filhos crescerem. Muito bem. Sim. Fantástico. E passados estes 20 anos, como vês a vida de um ator mudou muito? São 20 anos. A minha mudou muito. Porque quando comecei era uma miúda, não tinha filhos, vivia com os pais, portanto era teatro e vivia do amor ao teatro, desse sonho. Embora conciliasse com os estudos na faculdade, era um sonho e achava que ia ser sempre tudo muito fácil, que ia ser atriz de teatro para sempre só e pronto, ia viver disso, mas de facto, infelizmente isso é impossível, não é? Felizmente para mim, consegui sempre manter-me na área. Fiz cinema muito pouco, televisão muito pouca e depois enverdei pelas dobragens, de facto, desde há 14 anos. Portanto, estive sempre na área, mas sim, mudou bastante. Mudou bastante desde há 20 anos, de facto. E os processos profissionais, ou seja, ao longo destes 20 anos mudou a tua vida, como acabaste de dizer, mas também encontraste maneiras de trabalhar diferente ao longo dos 20 anos? Sentiste o mercado todo, a indústria toda a evoluir? Estive sempre com a minha companhia, o Pequeno Palco, não saltitei muito companhia para companhia, nem trabalhei assim muito fora da minha companhia de teatro. Mas trabalhei no Politeama, na altura também com a ascensão do Rui Luís Brás, acho que foi a única que não foi do Sr. Filipe, lá à féria. Claro que senti metodologias diferentes e senti, enfim, algumas coisas a que não estava habituada, mas que foram boas e que me deram de escola também, que é sempre bom a gente aprender com outras pessoas, claro que sim. Fantástico. Diz-me também aqui, eu sei que viveste alguns anos no Brasil. Foram 2 anos que andei cá e lá, sim. E queria-te perguntar de que forma é que essa experiência, essa vivência, se calhar mais pessoal, te influenciou na profissional? Então, como tu disseste, eu fui para o Brasil por questões pessoais e não profissionais. Aliás, eu era muito miudinha, tinha 18 anos, portanto ainda estava a começar a minha faceta profissional. No entanto, eu sempre tive muita facilidade com as línguas, com sotaques, e sem dúvida que ter lá estado e ter contactado diretamente com brasileiros me ajudou se calhar a solidificar um pouco melhor o próprio sotaque e a gíria, enfim, à vontade para falar também com o sotaque português do Brasil. Fantástico. Agora nos meus trabalhos, sim. Sim, estou a par. E por falar em Brasil, as coisas que fazias no espetáculo do Roberto Leal, sim. Eram com sotaque português ou em brasileiro? Então, eu tive a grande sorte de poder cantar com o Sr. Roberto Leal. Ele era um grande amigo e sou ainda muito amiga da família. O Sr. Roberto Leal não tinha propriamente um sotaque limpo português, mas também não tinha um sotaque limpo brasileiro, era assim uma mescla. Em gravação não, mas ao vivo eu confesso que às vezes ia atrás dele e cantava um
portuleiro. Sim. Mas pronto, esforçava-me por cantar com o português de Portugal, que afinal era a língua dele e a nacionalidade dele é portuguesa, era portuguesa. Era assim que se assumia também. E era assim que se assumia e que ele queria que nós cantássemos, só que às vezes eu confesso, sim, ia atrás dele. Davas suporte, portanto. Exato. Fizeste já dobragens e locução em português do Brasil? Sim. Mais recentemente numa coprodução entre a Buggin e um estúdio brasileiro, na qualidade de diretora. Como é que foi essa experiência? Não senti muitas mudanças, muitas alterações, muitas... Quer dizer, no fundo eu estava a dirigir, como disseste, mas do outro lado do Brasil, via Connection Open, o programa que a Buggin Media dispõe para facilitar a nossa comunicação à distância. A Telini. Eu estava do outro lado também a acompanhar. E, regra geral, estávamos de acordo, às vezes completávamos, ela dava uma ideia, eu dava outra, mas estivemos sempre de acordo e não senti dificuldade alguma, nem coisas muito diferentes que possa assinalar, na verdade. Sim, era um projeto que, no fundo, contemplava os dois sotaques, por assim dizer. Exatamente. O português de Portugal e o português do Brasil. Exatamente, um filme que tinha personagens que falavam sotaque português com sotaque brasileiro e outras com o português de Portugal, exatamente. E funcionou bem, daí então esta direção bicéfala. Exatamente. Para garantir que a audiência percebia bem, porque era no fundo, ao que sei, era um projeto para o mercado brasileiro e portanto exatamente. Tinha que se garantir que os brasileiros entendiam bem o nosso português. Exatamente, e fazia sentido porque no original era penso que era alemão, e depois tinha uma família que vinha de fora e eles gostavam que se notasse essa diferença de sotaque depois também na dobragem, e daí ter-se optado por essa... Sim, é de certa forma inédita esta... Sim, não me recordo de ver algo parecido, de facto. Exato. Nós que consumíamos dobragens brasileiras em português do Brasil aqui há uns bons anos, não é? Exatamente. Em Portugal. Portanto, não encontraste grandes diferenças nos processos? No fundo. Não. O processo de dobragem pode-se dizer que é igual, não é? Semelhante, sim. Mecanicamente é igual. Sim, pareceu-me que sim. E como habitualmente, chegamos agora à fase de perguntas rápidas. Estás pronta? Ok, vou-te colocar algumas perguntas de resposta super rápida. Meu Deus. Nem podes pensar, solta tudo cá para fora, ok? Então vá, 2 mais 2. 4. 4 mais 4. 8. Farrajota rima com... Cachalota. Teatro ou TV? Teatro. TV ou cinema? Cinema. Canto ou teatro? Teatro. Então e as dobragens? Dobragens sempre. Dobrar ou dirigir? Dobrar. O novo Rei Leão ou o Rei Leão clássico? Ai, o clássico. Soletra a palavra escanifobético. Não, estava a gozar. É, sim. Qual é a tua maior virtude profissional? Empenho. E qual é a tua produtora favorita? A produtora como uma pessoa. Fala-nos agora na qualidade de diretora de dobragens da Buggin. O grande desafio para mim na escolha de elencos normalmente prende-se com as pequenas personagens, com as personagens secundárias, porque aquelas, as principais, a gente entre este e aquele vai pensando, fala com a produção, porque há essa proximidade entre nós, os técnicos, a produção. Muitas vezes damos ideias uns aos outros e pá, estava a pensar numa voz assim, já pensaste naquele? Boa! Enfim, a gente rapidamente chega. Depois quando vêm as pequeninas, e são muitas, aí é que complica, porque caramba, não vais chamar uma pessoa para fazer uma linha, né? Pronto. E às vezes as pessoas não são assim tão versáteis que consigam fazer 3, 4, 5, 6 vozes diferentes e que sintas que a coisa vai ficar fixe. E também não vais pôr a única pessoa que é versátil a fazer todas, não é? Então esse para mim normalmente é o grande desafio. Como atriz, gravas noutros estúdios de dobragem, notas muita diferença nos processos, na organização, portanto, nos processos de dobragem entre cada estúdio? Ou são todos muito semelhantes, a maneira como gravas? Obviamente as cabines são diferentes. Sim. Não, há sempre pequenas coisas que são diferentes, não é? Desde a forma como se marca, a antecedência com que se marca, uns com direção, outros sem direção, depois os próprios técnicos têm o seu ritmo, quando não há direção estamos mais dependentes do técnico e cada um tem a sua forma de trabalhar, não é? Que às vezes é... Enfim, noto às vezes uma coisa que me chateia um bocadinho. Sinto que às vezes não se apura tanto a qualidade da coisa em função do valor
que se está a receber. Isso chateia-me, sinceramente. Compreendo, não vou demorar-me tanto tempo nisto porque não me estão a pagar tanto quanto no outro trabalho, mas é uma coisa que como artista me chateia, porque eu gosto de ver as coisas bem feitas e gosto de fazê-las bem feitas e se calhar, não sei qual seria a solução, mas se houvesse valores mais próximos em tudo, talvez não houvesse essa questão e se privilegiasse aquilo que é importante realmente, que é um bom produto final, não é? Portanto, isso é uma coisa que me chateia. Mas pronto. Conhecendo o teu brio profissional, sei que dás sempre, independentemente da circunstância, dás sempre o teu melhor. Claro que sim. Garantes sempre a melhor qualidade possível. Sem dúvida, nem eu fico bem se não o fizer. Ainda assim, há algumas diferenças, como notaste, falaste no ritmo dos técnicos e por aí. Achas que os processos internos dos estúdios devem ser profissionalizados? Aliás, da indústria toda. Sim. Encontras um posicionamento muito profissional? Ou achas que é tudo um pouco conforme se vão encontrando as linhas de produção, que cada um por si se organiza à sua maneira? Acho que sim, que devia-se apostar mais em formação a todos os níveis, começando na tradução, desde sempre que me deparo com este problema, com esta questão. Bem, às vezes há erros de tradução, claro que sim, somos humanos e toda a gente os comete. Mas, de um modo geral, sinto que as traduções não estão adequadas àquilo que se pede. Por exemplo, numa série, num filme, pedimos uma linguagem coloquial. E às vezes as coisas estão escritas como se fossem obras, sei lá, um romance que a gente está a ler e não se adequa. Acho que é importante os tradutores terem proximidade, se calhar, com o processo enquanto estamos a gravar, perceber que há certas coisas que não se podem dizer, que não são assim, que não dá, ninguém fala assim. As crianças, por exemplo, recorremos muitas vezes às mulheres para fazer crianças, não é? Eu bem sei que as crianças, coitadinhas, estudam e estão no seu papel, na sua idade de brincar e de estudar e, enfim, não estão propriamente na fase de trabalhar. Mas se calhar era interessante e até como uma atividade extra, em vez do futebol, ou sempre, ou do karatê, ou do não sei o quê, ter teatro, por exemplo, nomeadamente um pequeno módulo de dobragens, sim, porque não? E se calhar isso ia trazer também mais qualidade e mais realismo à coisa quando entram crianças, quando temos personagens infantis, não é? Era giro, acho que era... Por exemplo, no Brasil, não que eu tenha contactado, lá está, diretamente com a coisa, sei que já há muita criança que faz isso. E há este tipo de iniciativas. Era uma coisa engraçada de se fazer cá em Portugal também, acho eu. Não sei exatamente em que moldes. Era uma coisa que tinha que ser bem pensada, claro que sim. Mas acho que era importante. Também a produção podia entrar por aí um bocadinho. De estar um pouco connosco na cabine, às vezes, ver como é que as coisas acontecem, perceber-se às vezes... Não que aconteça muito aqui, mas às vezes, como é que não gravaram tudo em 2 horas? E não sei o quê. Se estivesse lá um bocadinho e percebesse o ritmo e os problemas que acontecem, as coisas que acontecem, talvez compreendesses. Enfim, as relações desta maneira acho que promovem a compreensão entre as pessoas e isso também resulta depois num bom trabalho, porque respeitamos-nos mais, porque percebemos-nos mais e... Sim, e leva-me à próxima pergunta. Resulta sim. Depois numa melhor experiência para a audiência, para quem? Para o telespectador, para quem está em casa? Claro que sim. Se estivermos todos bem dispostos e a fazer um bom trabalho e sem pressões e sem... acho que isso se vai notar, não é? Vai-se sentir no final, claro que sim. E iniciativas como a deste vídeo, que na nossa opinião contribuem para melhorar a informação, quer para fãs, quer para parceiros, achas que são de louvar? Achas que deveriam haver mais? Nós temos tido sempre esse cuidado de fazer desde making-offs, tutoriais e agora neste formato que é novo para nós. Como é que vês estas iniciativas? Acho que é giro, sim, principalmente para quem está a começar e não tem muita noção de como as coisas se fazem, o que é que está por detrás. É sempre interessante perceber como é que as coisas acontecem, ter um pequeno levantar do véu sobre o que está para lá das câmaras, o que está para lá do que ouvimos, o que está... portanto, sim, acho que é muito, muito útil e interessante. Salto agora para uma das tuas outras atividades dentro aqui do domínio da locução, que é a audiodescrição, que tens vindo a fazer connosco já há algum tempo. Certo. É uma ferramenta de acessibilidade que permite a pessoas com alguma dificuldade visual. Queres explicar melhor como é que é esse processo? Sim, a audiodescrição basicamente consiste em descrever imagens, não é? E pode dar-se em tudo, desde um filme, uma série, um concurso,
uma descrição no monumento, como é que se chama? Audioguia. Audioguia, exatamente. E claro, consiste então nisso, de esclarecer o invisual, ou alguém com dificuldades visuais, esclarecer em relação aos ambientes, ao aspecto das pessoas, das coisas, tudo, para dar um envolvimento talvez mais completo, para além do que é só o que se ouve das personagens, no caso de séries ou filmes, e outros sons, porque se for um documentário sobre a natureza, por exemplo, ou qualquer coisa, acrescenta sempre mais alguma coisa para completar a imagem de quem infelizmente não consegue fazer com os seus olhos. Muito bem, então se calhar aceitas que te desafie para Pois claro. uma demonstração, aqui uma masterclass? Claro que sim. Então vamos a isso, Susana? Vamos. Tens o guião aqui nesse tablet. Convido-te exatamente a pegares no tablet. Eu vou-te mostrar o vídeo que aqui temos e vou-te pedir então que faças a audiodescrição consoante o vídeo. Então aqui vai. Adoro. Um jovem bem parecido entra numa mansão. Está de sobretudo. Lígia fica sem reação. Lígia desvia o olhar. Miguel sobe a escada enquanto despe o sobretudo e olha Lígia, que fica notoriamente consternada. Levando a mão ao peito, fecha os olhos e abre a boca, tentando recompor-se. Já no quarto, Miguel desabotou a camisa quando batem à porta. Lígia entra no quarto e o menino Miguel continua a desabotoar a camisa, fazendo tempo para que a empregada entre. Miguel despe a peça, tirando-a para cima de um baú. Lígia olha para o corpo desnudo de Miguel e gagueja. Miguel abre as calças sem desviar o olhar sensual do de Lígia. Lígia vai descendo o olhar para a peça que o menino Miguel está a despir, engolindo em seco. Seminu, o menino Miguel aproxima-se de Lígia, sorrindo. Lígia continua embasbacada, olhando entre a boca. Ai, caralho, os gajos me apartam! Suponho que te lembres, que seja familiar este trecho, este pedaço de vídeo. Lembro. Ok. Como é que foi o momento de gravares isto? Foi Super bem disposto. Suponho que sim. Super giro. É super divertido aqui o resultado. Sim, Lá claro está, é aquilo que falávamos há pouco, não é? Quando as coisas correm com boa vibe e bem organizado, claro que sim. o resultado é este. Muitos parabéns e espero que tenhas gostado, que tenhamos ido buscar esta ao baú. Obrigada, muito obrigada. E diz-me, gostavas de deixar então algum conselho aos fãs, a quem quer e quem pretende seguir por esta vida de atriz? O conselho é o que digo sempre para qualquer pessoa: trabalho, suar, repetir, fazer. E nunca cansar de refazer, fazer para ficar cada vez melhor. Há áreas que se calhar são mais fáceis ou que poderão ser mais compensatórias economicamente. Claro que sim, mas há sempre forma de conciliar, ou enfim, não desistam. Tendo gosto, não é? Não claro desistam. Que sim, claro que sim. É isso mesmo. E chegamos ao fim de mais um Visionary Monsters. Deixem os vossos comentários e subscrevam o canal para poderem encontrar mais filmes da Bug in Media.